Muito boa noite a todos. É com imensa alegria que nós iniciamos mais um estudo do Livro dos Espíritos. É uma gentileza do Centro Espírita aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, União Espírita Allan Kardec. Essa casa fica na rua Iviema, número 5.565, Jardim Monte Líbano. E hoje nós estamos já na terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, estudando sobre a lei da adoração. Capítulo 2, né, da prece. Nós vamos falar sobre a prece hoje. E a pergunta já é de número 663. Hoje é dia 22 de maio de 2025. Nosso estudo é todas as quintas-feiras, às 19 horas. Horário aqui de Mato Grosso do Sul, né? Horário de Brasília é às 20 horas. O nosso link é esse que está aqui embaixo, ele é permanente. A gente não muda, né? É o mesmo link, para facilitar para as pessoas não ficar toda quinta-feira esperando o link para poder entrar, né? Então, já é oficial mesmo esse link aí. E como é de praxe, nós vamos nesse instante fechar os nossos olhos físicos, mentalizar Jesus na sua grandeza espiritual, projetar ele dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Na nossa mente, nós vamos projetando Jesus de uma forma que o estudo vai ficar bem leve, bem fácil da gente entender, compreender, e no coração para a gente colocar em prática, né, os ensinamentos que nos são passados nesse estudo maravilhoso que é o estudo do Livro dos Espíritos. Mestre Jesus, nos abençoe nessa noite de hoje, que esta hora, que se dá das 19 horas, 20 horas, uma hora de estudo, que possa se transformar quase num dia, né? Porque o que nós vamos aprender hoje é maravilhoso. É de uma grandeza sem tamanho, né? Então nós concluímos a nossa oração, o nosso pedido, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente a gente passa a palavra para o nosso querido irmão Dilon, porque ele que vai conduzir a gente no estudo da noite. E o João, a gente está cumprimentando, né, João? Seu João, seu Maurício, que beleza vocês aí, viu? Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite a todos. O João é o presidente da nossa casa. Boa noite. Boa noite, professor João, professor João Dalmolin, Maurício. Sejam todos bem-vindos. Maiara, nós já cumprimentamos. Enfim, hoje nós, como o Orlando já explicou, né, Lei da Adoração é o capítulo 2, que nós estamos, a parte terceira, né? Capítulo 1, aliás, item 1 do capítulo 2, Lei da Adoração, da prece, pergunta 663. Esse é
a pergunta 663, ela quer dizer que nós já estamos no meio da prece, né? Estamos caminhando, aquela começa na 658 até 667. Depois vem politeísmo e, por fim, sacrifícios. Então, hoje nós estamos nessa 663. Vamos começar já direto ela. Quem que vai poder fazer a leitura que está mais no jeito aí? Leitura e comentários. Posso começar. Ok. Vamos lá. Tá conseguindo ver, não? Tá. Se a minha internet é mais estabilizada aqui ou é a sua, Odilon? Não sei qual dos dois. Pra mim tá só uma tela preta. Não tá aparecendo a imagem? Não, só pra mim tá só uma tela preta. Os outros. Como é que tá aparecendo aí? Para mim tá bom. Eu vou começar a leitura então. Tá parecendo normal. O slide. Podem as preces por nós mesmo que por nós mesmos fizemos mudar a natureza das provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, e o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui um homem, o próprio autor? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Então, até aí já está, tem mais, né? Mas até aí está transmitindo uma visão clara da utilidade da prece. O homem é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Às vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Bom, dá para voltar um pouquinho, Edilon? Isso. Então, aí está dizendo, respondendo sobre se as preces que nós elaboramos, que nós fazemos, e daí entender aí preces espontâneas, talvez a essa se refira, pode mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, disse aí de alguma forma que pode mudar um pouco, como nós sentimos, como nós enfrentamos as provas, mas que as preces não têm o condão de modificar os desígnios divinos. Os desígnios divinos
Por exemplo, nós sabemos a lei de causa e efeito, a necessidade da gente reparar aquilo que a gente fez mal feito, a necessidade da gente se modificar naquilo que foi feito por um mau pendor, por uma má intenção, por um interesse escuso, um interesse mesquinho, egoísta. A gente precisa se modificar. Então a gente está enfrentando provas para que tudo isso aconteça. E a prece, um dos principais benefícios dela é a gente encontrar coragem e força, né, para poder suportar aquilo que precisa suportar. E diz que a prece, simplesmente por a gente estar fazendo a prece, já parece menos pesada essa prova. Já parece mais fácil de enfrentar, de suportar. E que é muito importante a resignação com que a gente enfrenta, né? Ou seja, quando a gente está enfrentando as provas sem rebeldia, sem revolta com Deus, entendendo que há uma necessidade. É por alguma necessidade que essa prova está no nosso caminho. Por isso é preciso enfrentá-la. Não querendo que ela seja dura, desejando que ela seja dura, pedindo que ela seja dura, nem necessariamente concordando que ela seja boa, porque quando não se vê que ela é boa, que ela é benéfica, mas tendo a fé de que é assim. De que assim é. Por quê? Porque faz parte dos desígnios divinos, né, das leis de Deus. Então, nesse sentido, a resignação é muito importante. Mesmo que a pessoa esteja procurando se esquivar, procurando se livrar daqueles sacrifícios, fazendo alguma coisa para que o sacrifício seja menor, né, para que a prova não seja tão dura. Mas a resignação ressaltou aí que é muito importante, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? No Evangelho está fazendo uma analogia entre esse dizer da sabedoria popular, aí, da sabedoria antiga, com pedir e obtereis, pedir e recebereis, né? E quando você faz a sua parte, quando você trabalha pela superação daquilo que está sendo necessário, que está no caminho, e se esforça, e você pede ajuda, a ajuda vem, a ajuda acontece. E ele deixou claro aí, né, que os bons espíritos se colocam ao lado daquele que faz a prece. Eles se põem ao lado para ajudar, para facilitar a superação. Mas essa ajuda não é evitar a prova. Essa ajuda é para que a pessoa tenha os pensamentos corretos, tenha as atitudes corretas, né? E com certeza que a pessoa realize a mudança interior que aqui as provas estão convidando, as provas estão desafiando a que aconteça. É isso que eu consegui pegar. Ok. Então, alguém quer comentar mais? Ou vamos comentar? A pergunta, né, quando é feita aqui, até na reunião passada nós comentamos, né? Olha só como é que é essa pergunta.
né? Bom, a prece ajuda a desviar a prova, a prece ajuda a tirar uma situação que a gente teria que passar por ela, né? A que Deus ouve a nossa prece e vai mudar de repente aquela situação, né, das nossas provas, desviar-lhe o curso, né? Mudar a natureza das nossas provas. Aí ele fala assim que está nas mãos de Deus, né? Aqui até, né, a gente sempre comenta isso, né? Quando a gente faz uma leitura assim, onde coloca Deus de uma forma assim mais próxima da gente, né? Mãos de Deus, né? Já tá de certa forma até tornando o homem, a Deus, né, mais próximo da gente aqui, né? Aquele Deus que até tem mãos, né? Segundo a ideia da resposta aqui. Muitas vezes é por conta da forma como foi escrita mesmo, né? Os espíritos que trouxeram os estudos, né? Eles tinham muito também essa ideia ainda, da ideia vigente na época dos católicos e tudo mais, né? Então eles traziam algumas formas, né, de falar, que depois a gente estuda e a gente entende, né, que Deus é muito maior que, às vezes, a forma que a gente mesmo coloca. Nós temos dificuldade de entender Deus. E depois ele diz que vai ter que... algumas têm que ser suportadas até o fim. Leva em conta a resignação. Então, a questão da resignação, que também tem a ver com a aceitação, ela vai amenizar a prova, porque aí a gente vai passar por aquela prova de uma maneira mais serena, mais tranquila, né? De repente nós vamos ter mais força, né, para enfrentar ela. Então nós pedimos a Deus, como o João mesmo colocou aí, forças, né? Forças para que a gente enfrente ela, sabedoria principalmente, né? Que às vezes a gente não tem sabedoria e ao invés de a gente amenizar a prova, a gente coloca mais peso ainda na cacunda, como dizem. A gente, ao invés de aliviar a carga, que a gente pode aliviar, a gente... um exemplo disso, de repente, as enfermidades. Muitas enfermidades é causada pelo nosso desequilíbrio, nosso desajuste, a forma como a gente age, se alimenta, né, ou as emoções desequilibradas, aquela rebeldia que nós temos diante das situações, tudo isso faz agravar a prova. Então, aí a gente fala, não, mas eu tinha que passar por isso, né? Até lembrou bem aí, né? Que de repente nós estamos fazendo autopunição, né? Nos castigando, além daquilo que a gente... Então, a lei de Deus, ela existe, ela é bem clara, né? Está na nossa consciência e nós, às vezes, nós queremos negociar com Deus, né? Às vezes nós queremos diminuir a nossa prova, até aquelas tais promessas, né, que se fazem, né, e para melhorar a nossa condição aqui na Terra, às vezes nem é para diminuir a prova, mas para a gente ter mais conforto. Chegar ao absurdo até às vezes de fazer promessas para Deus para punir alguém, né, para se vingar. Então, essas bobagens, esses absurdos que nós construímos, que às vezes a gente age como criança, né? E Deus é Deus. Deus é, como Deus disse uma resposta aí, Deus é justo. Sou Maurício, Orlando, Maiara, o João Bamolim. Pois não. Você mencionou aí, Odilon, que às vezes muitas vezes a gente até aumenta essa dificuldade, né? Que já é natural na prova, uma certa dificuldade, um desconforto, né? Um desafio que a prova traz, a gente aumenta. E aí eu estou lembrando aqui que tem esse conceito, essa compreensão, já no budismo, que é o sofrimento do sofrimento. Então eu estou sofrendo e eu jogo por cima mais uma camada de sofrimento sobre o sofrimento, porque eu já falo, que dificuldade, que coisa triste, como eu sofro, que peso,
por que que, né, e se lamenta e coloca uma outra camada de sofrimento em cima daquilo que podia ser o contrário, com uma atitude contrária, poderia estar diminuindo, amenizando e sentindo essa prova mais leve. Mas a gente faz aumentar o peso dela, muitas vezes, né? Lamentando e ficando até com uma espécie de autopiedade, né? Autocomiseração. Ah, pobre de mim que tenho que passar por tudo isso. Mais alguém? Acho que o fala final aí do João me levou à questão eu já estava pensando nisso antes, porque as orações, justamente isso que influencia bastante. Porque quando a gente ora, os bons espíritos ajudam e eles não vêm desfazer nossas provas nem as nossas expiações, porque nós já assumimos, nós precisamos delas, né? Então, não vem retirar a prova, nem retirar o fardo das nossas costas, nem retirar. Mas a diferença que parece-me que acontece é que a gente passa a perceber, com uma prece bem sentida e com a ajuda dos espíritos bons, a gente passa a sentir o verdadeiro tamanho, porque às vezes a gente tem uma provinha nossa que tem 50 centímetros de tamanho, mas nós enxergamos ela de 3 metros. A gente pensa, olha que monstro devorador que está comigo, tem 3 metros de altura, isso é uma simbologia, né? Mas quando a gente vai analisar bem, friamente, com a ajuda de Deus, dos bons espíritos, a gente vai ver nada, ele é pequenininho, não é tão grande assim não. Ou seja, a gente passa a encarar a prova percebendo que ela não é tão grande assim. Então essa prece vai colocar o nosso sentido no lugar. E com isso a gente vai ter mais facilidade. Vai parecer que reduziu a prova. Mas não é que reduziu, vai fazer sentir a prova do tamanho que ela é. Não 3, 4, 5, 10 vezes maior que a gente estava sentindo essa prova. Eu acho que uma das utilidades grandes das preces é justamente isso, é sentido da gente passar a conhecer a prova do seu tamanho real, e não do tamanho que a gente entendeu que ela fosse. Mais alguém? Orlando, Maiara? Vamos para frente. Não, eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Maiara estava falando? Não, é que eu tenho os mesmos pontos. Que a prece ajuda a ter uma noção do tamanho da prova melhor do que ficar só reclamando. Parece que pela prece também, os bons espíritos nos ajudam a entender mais sobre ela. É isso. Nos acolhe também, né? Quando a gente está passando por uma dificuldade e algum ombro amigo, né, ou alguém vem, nos abraça, traz um acolhimento, alivia, não alivia? Os espíritos, né, quando ele vem, e a gente pode ter essa percepção que você falou, né? Que não é tão grande como o senhor Maurício disse, né? Não é 3 metros. Podemos até subvalorizar, né? passar o exagero de tornar ela menor, muito menor do que é. Também. Então a gente, tudo depende do jeito, né? Como a gente encara as dificuldades. Ok, vamos para a próxima então. De quem é essa próxima? 664. 664. Quem quer fazer ela? Pode ser eu. Ok. Talvez, eu vou ler aqui, talvez vai ter umas palavrinhas diferentes. Estou lendo aqui na Kardecpedia, porque para mim o tamanho do livro está melhor. Tá? Tá no Aí dá um celular?
Eu estou usando o computador na Wikipedia e eu estou usando o celular ali e eu estou usando o computador aqui na Kardecpedia. Então, 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Interessante assim, que eu queria salientar aqui, que ele dividiu mortos e espíritos sofredores. Talvez ele quis fazer uma diferenciação dos mortos, são aqueles que nós conhecemos encarnados e desencarnaram com a gente aqui encarnado ainda. Quer dizer, durante o nosso trajeto de encarnação, nós vimos a pessoa desencarnar. Ele coloca como os mortos, né? E os espíritos sofredores, aqueles outros, né? Também são do mesmo jeito, né? São todos encarnados iguais, mas ele fez uma diferenciação, porque acho que a gente pensa muito nisso. Aí, a prece, ele fala o seguinte, né? O Espírito diz para nós que a prece não pode ter por efeito, mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe, assim, um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado, o sofredor, sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o sofredor ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, deste modo, que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Então ele coloca não só como ser útil, ele coloca como nossa obrigação, porque ele fala o seguinte, que desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo que Jesus fez, né? Pelos que mais necessitam das vossas preces. Então, mostra a necessidade de orar pelos espíritos que já desencarnaram. E, na verdade, é o seguinte, todos nós somos espíritos. Uns estão encarnados, como nós aqui nessa reunião, e outros estão desencarnados, né? Desencarnados. Então, nós estamos aqui encarnados, no corpo físico, e os outros no período de erraticidade, né? que é período de intervalo entre uma encarnação e outra. Mas todos nós estamos do mesmo jeito. Então, todos nós precisamos de prece do mesmo jeito. E, às vezes, o espírito desencarnado, dependendo do estado dele, pode precisar até mais de prece do que nós que estamos aqui encarnados. Mas nós não sabemos, porque qual a situação dele ou não. Então, partindo daí, nós sabemos que é muito interessante a oração, porque ele fala que, por meio da prece, concita, né, leva o sofredor ao arrependimento. Então, a prece pode ajudar o arrependimento. E os bons espíritos estão ali, também ouvem a nossa prece
e leva assistência àquele que está sofrendo. Então, daí começa que agora a vontade, aí vem a vontade de melhorar, o desejo de melhorar-se, pode ser despertado pela prece. Porque a prece, quando nós fazemos a prece para o outro, ele sente a reação. E naquele momento ele pode ser mais tocado pelos bons espíritos, porque a nossa prece, ainda mais a prece feita por um espírito, por uma pessoa que o ama, né? Eu imagino bem assim uma prece de uma mãe, de um pai, que seu filho desencarnou. Então a prece de um pai ou de uma mãe que ama para valer o filho, que deseja sempre o bem daquele filho. Então quando o filho sente, porque está lá desencarnado o filho e o pai e a mãe aqui encarnados, então quando o filho sente aquela energia vinda da mãe e do pai, o toca. E muitas vezes ele, com esse sentimento, pode melhorar, mudar de atitude, mudar a sua caminhada, seu ritmo de caminhada. Às vezes ele está ali, às vezes até perturbando alguém, mas ele começa a sentir a necessidade de melhorar-se, de mudar de conduta. Então a prece tem todas essas vantagens, essas importâncias. Alguém mais? Então tem uma... Está bem colocada, está bem colocada a questão. Tem uma mensagem que diz o seguinte, viu, seu Maurício, que quando uma mãe ora pelo filho, arrebenta as portas do céu. Mas é mesmo. E a prece tem um valor inestimável, desde que é feita, né, com amor, com aquela fé que realmente vai acontecer, né? Então, Deus atende o pedido quando é sincero. E aí nessa questão e na resposta, fica claro a conexão que a gente tem com todas as pessoas, né? E quando a gente direciona o pensamento e o sentimento a elas, essa conexão acontece, né? Essa comunicação acontece. O espírito não vai estar necessariamente próximo de nós, ligado a nós, mas quando nós fazemos a prece, então nós realizamos essa conexão, e aí diz que ele vai sentir a importância, né, de ser valorizado, de ser lembrado, de alguém se importar com o destino, com a sorte dele. Então é interessante isso, né, que existe sim, que orar pelos mortos, orar pelos espíritos sofredores, realmente é algo importante, tá? No cumprimento da caridade, né? É uma forma de cumprir a caridade, com o dever de caridade, o dever de amor, o dever de caridade, né? Onde a gente se importa, onde a gente se solidariza com o próximo, com o irmão, que muitas vezes nem precisa ser um afeto nosso. Alguém por quem a gente resolva orar, sabendo que essa pessoa pode estar precisando de oração. Então, a questão coloca assim, né? Pode abrandar, né? Pode abrandar a justiça, né? Pode modificar, de repente, a justiça, né? Deus é justo. Ele não pode mudar os desígnios de Deus, mas aliviar. E aí, quando a gente lembra de algumas passagens, né? Da pessoas assim que estão... ou espíritos que estão em sofrimento, né? Então, lá no plano espiritual, né? Muitas vezes, o que faz ele sair daquele sofrimento? Muitas vezes é a intercessão de alguém, uma oração que faz por ele, e ele
está disposto a ouvir aquela oração. Aí vem a palavra que colocou aqui até na resposta, que é arrepender-se, né? Então ele pode se arrepender, a boa vontade dele de arrepender, de mudar o rumo das coisas, que abrevia esse sofrimento. Esse sofrimento ele tem a duração que o próprio sofredor ali estabelece para ele, que às vezes é aquelas pessoas que ficam presas à culpa, à dor, né? Fica aqui mesmo na Terra nós temos, né? Fica nas reclamações, né? Ela não consegue sair daquela prisão que ela mesma às vezes colocou para ela. Então tem o apego, né? Então essa dificuldade. Agora uma prece às vezes toca a pessoa, né? E ela despertado pela prece, ele diz, né? O desejo de melhorar-se, despertado pela prece. Então ele vai aceitar aquela ajuda. Isso também a gente vê tanto no plano espiritual quanto aqui no plano físico, né? Muitas vezes, né, a cura depende, né, da pessoa. E a recuperação sempre tem a participação da vontade da pessoa, do enfermo. Seja enfermidade emocional, seja enfermidade física. A pessoa precisa contribuir para sair daquela situação. E a oração, ela leva essa ajuda, essa energia para quem precisa. Odilon. Diga. O que eu, nessa pergunta aí, é muito importante o que o senhor Maurício falou, porque o que Allan Kardec quis dizer nessa pergunta? Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Que a gente sabe que os espíritos não estão mortos, né? Agora, o corpo, sim, né? Então, e as pessoas vão orar lá, eles falam assim, eles vão lá no cemitério orar, falam assim, a gente está orando pelos mortos. Vamos orar pelos mortos. Os católicos, né, falam, vamos acender uma vela. Católico, budista, né? Budista também. Isso aí? Hã? Eu acredito que essa pergunta também tem a ver, né, por exemplo, com os evangélicos, né? Os evangélicos, eles, inclusive, tem algumas religiões que é proibido orar pelos mortos, inclusive, né? Porque os mortos estão dormindo, você está perdendo seu tempo, eles não estão ouvindo sua oração, né? Estão lá esperando o dia do juízo final, onde Jesus vai voltar e vai levar as ovelhas e tal. Então, nessa ideia, né, eles acham, além de ser inútil, alguns até acham que é uma coisa ruim, né? Não é bom fazer isso. Talvez por isso que ele perguntou, será útil ou que oremos pelos mortos, né, pelos sofredores? Eles têm alguma coisa a ver também. Ok? Essa resposta eu coloquei aqui porque estava no livro mesmo, né? É do Espírito São Luís. Nós, lá no comecinho, quando nós estávamos estudando o livro dos Espíritos, né, nós lembramos, né, na introdução e tudo mais, como é que foi elaborada as perguntas e a resposta. Então, algumas respostas é resultado de vários médiuns, né, vários espíritos. Então, Kardec colocou essa resposta, fez aquela compilação, né, analisou e construiu, né, a resposta conforme a coleta, né, de vários médios, vários espíritos, né? Então, essa daí, pelo que ele disse aqui, né, é de um espírito, o Espírito São Luís. Por isso até que, né, fala Espírito à Verdade, né, que é uma legião de espíritos, né, que trouxe as respostas que ele era professor, né, em tudo, né, então ele olhou, analisou e colocou as respostas do Livro dos Espíritos. Só para esclarecer. Espírito São Luís. Algo mais? Vamos para a próxima. Acho que podemos avançar, né? Vamos
para a próxima, então. 665. E aí? Tem a proibição, talvez, aqui. Quem quer fazer essa? Orlando fez de uma vez? Maiara? Eu posso ler. Ok. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcia quanto à maneira de agir esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe diriges por aquele que nos inspira afeição constitui, para este, um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Então, alguém quer comentar, ou a própria Maiara? Que, pelo que eu vejo, ele continua a questão do dar uma ajuda, um acalanto à pessoa, um afeto para essa alma que está em sofrimento, ou os mortos. Então, aí a pergunta ela coloca, né? Rejeitam porque não está escrito no Evangelho. Né? Jesus nunca falou que deveria orar pelos mortos. Em nenhum momento ele disse isso. Taxativamente. Não deve-se orar pelos mortos. Talvez. Aí a pergunta vem em cima dessa questão, né? Não pode orar pelos mortos. Bom, nós sabemos que os mortos não morrem, né? Na verdade, né? Não morre, passa para um outro plano. Isso, todas as religiões pensam a mesma coisa, né? Que os mortos não morrem. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. E aí? Esses que foram para outro plano faz parte do nosso próximo também, né? Ainda com mais importância porque às vezes é um familiar, uma pessoa querida, né? Algum amor nosso, alguns dos nossos amores, né? Que partiu para outro plano. Como assim não pode orar por eles, né? Rejeito porque não está no Evangelho. E aí? Eu fico pensando o seguinte, se essa questão de não orar é porque não está no Evangelho que é o problema. Porque quando o evangélico não ora pelos desencarnados, de acordo com a crença deles, de acordo com o que eles acreditam, eles estão certos. Por que estão certos? Porque eles acreditam que o espírito fica mortinho com o corpo até o dia do juízo, que não sabe quando. Aí só no dia do juízo final que ele vai sair para a glória eterna ou para o sofrimento eterno. São duas, ele não tem, então não tem mudança nenhuma, já está lá e pronto, ele está decidido que está lá
E orar para ele não vai adiantar nada, é perda de tempo. Então, se ele acredita e tem confiança nessa ideia, então, no ponto de vista dele, ele não está errado, né? Agora, para nós sabemos que o espírito não morre, que nós não morreremos, nós nunca morreremos, saímos daqui, deixamos esse corpo e continuamos, inclusive, mais vivos, né? Nós sabemos que o espírito, quando desencarna, está mais vivo do que nós estamos. Nós estamos aqui como se fosse um sonâmbulo, andando sem entender as coisas, ao passo que quando desencarna, as coisas se abrem melhor para ele. Ele vai mudar? Não é que ele vai mudar, ele é o mesmo, só porque a visão se amplia mais. Então, significa que o espírito está vivo. Então, para nós é muito claro a importância, né, e a necessidade de orar para os espíritos que desencarnaram. Mas para eles que acreditam assim, né, para que eles têm essa crença que pode estar lá no túmulo e o espírito está, por enquanto, está morto com o corpo, só vai ressuscitar no dia do juízo. Então, oração para ele não vai ter nenhum efeito. Se não tem efeito, para que orar? É isto. Seu Maurício, então aí tá também, né, essa questão que a crença, né, crença que a pessoa morre e depois da morte só resta o juízo, né? E aí a decisão de seguir o Cristo, ela tem que ser tomada enquanto está vivo. Depois que morreu, já está decidido, você vai para um lado ou para o outro, né? Então não tem como interceder em favor dos mortos, porque o destino dele já está definido, enquanto vivo, enquanto encarnado. Depois da morte não tem mais jeito. Essa é a ideia. Pois não, João? a ideia da reencarnação, né, a aceitação ou o saber de que isso é verdadeiro, muda tudo. Muda tudo, né? Ela tem um efeito imenso. Então, qualquer pessoa que passar a entender que a reencarnação é uma realidade, ela já vai pensar nas consequências disso. Então, se o espírito reencarna, quer dizer, ele vai e ele volta. Ele vai, fica um tempo e volta. E fica um tempo aonde? Fazendo o quê? Né? Ele está consciente, ele está ativo, que ele está, enfim, uma série de questões respondidas na doutrina espírita, por exemplo, da interação, né? A questão da interação constante dos espíritos com os encarnados, uma questão que seria muito condenável nessa visão de que não se deve orar pelos espíritos porque eles estão lá inconscientes, ou quem sabe pode até afetar essa paz, ou esse sono, essa condição deles. Uma outra questão é a evocação, então, dos espíritos, né? Quando se evoca os espíritos, que é uma questão tão polêmica também aí na história. Evocar os espíritos, né? Você querer que eles venham se comunicar, venham dar alguma resposta, venham trazer alguma informação ou instruções para nós encarnados. Então, modifica tudo. A ideia da reencarnação é um ponto tão fundamental que sem ela não tem uma série de outras consequências que estão aí na nossa compreensão, na doutrina, e que fazem parte das nossas vidas. Ok. Alguém mais? Ou vamos para frente? A próxima, 666. Ah, não. Esse aqui ainda tinha um pedaço, hein? Eu achei que tinha terminado. Eu não coloquei ali. Que continua. Ah, não foi lida completa, né? Não. Foi a Maiara que leu, né, Maiara?
Quer ler o finalzinho para nós aí? Leio. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocadamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Nota de Allan Kardec. Resposta dada do Sr. Nomod. Espírita. Acho que é francês, não sei como é que pronuncia também não. Pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. Olha só. Um pastor, né? Um pastor. Um pastor. Reforça aí, nesse final, o que está bem no começo dessa resposta, né? De que não tem ali um ensinamento explícito de Jesus, não tem nos evangelhos a recomendação de orar pelos mortos, mas essa oração com os seus resultados, ela é um cumprimento da lei de amor e de união de todos os seres. É uma lei divina. E que Jesus ensinou pelo amar uns aos outros, né? Fazer todo o bem possível. Fazer toda a assistência de que o irmão está necessitando. Essa data aí, né, 1856, o Livro dos Espíritos, a primeira edição, saiu em 1857, né, com 500 e poucas perguntas, né, depois ele foi complementado, né, saiu uma edição mais completa, com algumas correções e tudo mais. Então esse espírito, ele tinha desencarnado fazia pouco tempo, né, já deu a comunicação e com os esclarecimentos. É só uma curiosidade para a gente. Vamos para a próxima? Vamos lá. 666. Acho que agora... Pode-se orar aos espíritos. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que têm alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Ou seja, a hora que a gente vai orar, não importa, né, para quem que a gente vai orar, mas a gente tem que orar com sentimento, com amor, voltado para aquela pessoa, para aquele espírito que a gente está fazendo a oração. E aí, lógico que quem vai atender, né, são os bons espíritos que vão estar ali ajudando o desencarnado. Então, por exemplo, as pessoas que não têm entendimento, que nem sabem que o espírito existe, né, eles falam, vamos orar fazer uma oração pelo nosso irmão que morreu. E aí eles estão mentalizando mesmo aquele corpo, né, que já não tem mais vida, né, mas por trás daquele corpo ali sempre tem também, às vezes, o próprio espírito mesmo, que ainda não se esclareceu, está sofrendo, não é? E ele recebe a oração. Quem está orando pode estar orando para o morto ali, né? Para os
o corpo em decomposição. Mas quem está mesmo recebendo para valer são os sofredores que muitas vezes estão por ali, né? E nem percebe que já não pertence mais a esse mundo de encarnado. Então a prece, ela tem todos os valores que a gente possa imaginar, desde que feita pelo coração. A pessoa não precisa entender que a vida continua, não precisa ter essa certeza para fazer uma oração, não precisa não. Então, ele basta ele ter a alma, ter o coração voltado para Deus. Aquela vontade, né, de auxiliar aquele irmão que está precisando. Pois tá. Pode-se orar os espíritos? Pode-se orar os espíritos? Quer dizer, eu devo orar só a Deus? Ou posso orar para os espíritos? Algumas religiões falam pode orar aos santos, né? Tem alguns santos que foram canonizados, você pode orar a eles. Outras dizem que não existe a questão de santos, só pode ser mesmo a Deus. E acho que Jesus, porque Jesus também é Deus. Aí ele diz que bons espíritos, mensageiros de Deus, executores da sua vontade. Aí é que vem, né? Executores da sua vontade. A vontade de Deus é a sua lei de Deus, né? Porque às vezes quando a gente coloca a vontade de Deus, dá a impressão que essa vontade oscila, né? Mas não, a vontade de Deus é a lei de Deus, né? É sempre justa e sempre certa e sempre única, né? Não tem essas variações que nós temos aqui, né? De acordo com a situação é a nossa vontade. Às vezes uma vontade bem equivocada. Estava falando, João? Então dá para tirar dessa questão uma outra pergunta aí, né? Fazer um pedido aos maus espíritos é uma oração? Olha aí, né? Aí nós lembramos dos pactos, nós lemos sobre pactos, né? Fazer o pacto com o demônio, com o capeta, tem um negócio aí lá atrás, nós já estudamos alguma coisa sobre isso. Então, aí eu estava voltando aqui nas perguntas e tá na 659 fala o caráter geral da prece e diz que a prece é um ato de adoração. Eu acho que nesse caso até cabe aí quem faz um pedido aos maus espíritos está adorando esse mau espírito também. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Por meio da prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Quando a pessoa se põe em comunicação, em contato com os maus espíritos para atingir finalidades, me parece ser um tipo de oração, né? E então, quando perguntou, pode-se orar aos espíritos? Respondeu, pode-se orar aos bons espíritos. Ou talvez deve-se orar aos bons espíritos e pode-se orar tanto aos bons quanto aos maus? Porque se orando a gente está pedindo, está agradecendo, pode pedir, pode agradecer. Louvar é uma espécie de reconhecimento do bem, do bom, do elevado, o louvor. Então, não se enquadra no pedido a um mau espírito, me parece que não se enquadra. Mas está deixando claro aí que a oração tem que ser feita aos bons espíritos. Porque aí vamos ter, então, os benefícios, né, de eles serem ali, se materializarem ali para nós, muitas vezes materializarem para nós a divindade,
os benefícios divinos, os dons divinos, né, as dádivas divinas para nós, pela sua intercessão, pela sua ação, pela sua intervenção naquilo que nós precisamos para o nosso bem. Então, deve-se orar aos bons espíritos, porque a gente pode também se pedir e agradecer aos maus espíritos, se associando com eles e obtendo resultados maus. Como a gente sabe, né? Que é algo de que a gente precisa se cuidar bastante, estar atento para não cair na tentação de fazer. Mais alguém? Acho que ele fez essa pergunta porque há muita discussão. O negócio que comentou aí. Há muita discussão se a gente é bom orar só a Deus primeiro, mesmo entre nós que acreditamos que existem, tem Deus, tem Jesus, que é o nosso governador do planeta, Deus que é o criador do universo e pai de todos nós, e os espíritos bons, né, que nos auxiliam, né? Aí a gente pensa assim, aí há muitas discussões, um fala assim, eu oro para os santos, né? Eu oro para os bons espíritos, eu peço o Bezerra de Menezes para me ajudar, eu peço Eurípides Barçanufo, eu peço a Teresa de Calcutá, faço minhas orações da Irmã Dulce, o católico faz a sua oração pedindo ao Padre Inciso, por exemplo, né? Aí essa questão é isso, o que está certo e o que está errado, né? Na verdade, não tem erro, desde que nós estamos orando a um espírito bom e essa oração vai ser levada a Deus, né? A lei do universo, para saber se é permitido. Se for permitido, aí vem a resposta, né? Então, e se nós fizermos direto a Jesus, que é governador do planeta, da mesma forma, então vai a lei, aí tudo é confrontado com a lei universal. Agora, se nós formos direto a Deus, aí vem da lei de Deus, aí ele caminha para os executores, né? Então, são apenas encaminhamentos diferentes, mas tudo tem os mesmos resultados, né? Mais alguém? Orlando, Maiara, João Damolim? Nosso tempo. Já deu. Já deu. Então tá ok. Ficou faltando uma pergunta, só mas essa uma pergunta, ela é um pouco longa, né? A próxima quinta-feira. Não ficou de longo. Não? Fechou o ponto. Fechou o ponto, oração. Não era até Fechou. 67? Não, 667 já é politeísmo. Ah, então tá. Fechou a prece. Ok. É mesmo, tem razão. Politeísmo, tá? É 667. Tá certo. Então tá fechado. Tá por sua conta, Orlando, então. Então, aí eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento para nós. Ok. Gratidão, Senhor. Gratidão aos benfeitores espirituais por mais essa live, cada vez mais essa compreensão sobre como nos conduzir. Todos nós buscamos a felicidade, buscamos a paz interior e essa busca nos leva a esse estudo de nós mesmos, da lei de Deus, a oração, que nós estamos estudando aqui, que todos esses aprendizados possam nos tornar melhores, Senhor. Que a nossa vontade seja firme na direção do Seu Evangelho. Que a Sua paz, o Seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.